Autor, Wallace D. Wattles, capítulo 1. Você tem o direito de ser rico. Havia se tornado hábito elogiar a pobreza. Contudo, os fatos mostram que não é possível viver uma vida realmente completa ou bem-sucedida sem ser rico. Nenhum homem pode atingir o mais alto nível possível de talento ou desenvolvimento da alma se não tiver muito dinheiro. Para desenvolver a alma e o talento, é preciso ter muitas coisas para usar, e só se pode ter essas coisas se houver dinheiro para comprá-las. O homem se desenvolve em mente, alma e corpo usando as coisas, e a sociedade é organizada de modo que o homem deve ter dinheiro para ser proprietário dessas coisas. Portanto, a base de todo o progresso humano deve ser a ciência do enriquecimento. A essência da vida é a evolução. Cada ser vivo possui o direito inalienável de alcançar todo o desenvolvimento que pode atingir. O direito fundamental do indivíduo à vida implica seu direito de usufruir livremente e sem obstáculos de tudo que pode ser essencial para seu completo florescimento mental, espiritual e físico, ou seja, seu direito à opulência. Neste livro, não falarei da riqueza em sentido metafórico. Ser verdadeiramente próspero não significa contentar-se ou aceitar pouco. Ninguém deveria se resignar a pouco se tem a capacidade de empregar e desfrutar de muito mais. A intenção da natureza é o progresso e a evolução da vida, e cada indivíduo deve dispor de tudo que possa contribuir para o poder, elegância, beleza e abundância da vida. Contentar-se com menos é um pecado. O indivíduo que possui tudo o que deseja para viver a vida em toda sua extensão é afortunado. E ninguém pode possuir tudo o que deseja sem abundância de meios financeiros. A vida evoluiu e se complexificou tanto que até a pessoa mais comum necessita de uma quantidade considerável de riqueza para viver de modo quase perfeito. Cada pessoa naturalmente aspira a realizar seu pleno potencial. Esse desejo de concretizar possibilidades inatas é uma característica intrínseca da natureza humana. Invariavelmente buscamos atingir nosso potencial máximo. Ter sucesso na vida é tornar-se aquilo que se deseja ser. E só podemos realizar plenamente esse desejo ao utilizar recursos materiais, o que só é possível se formos suficientemente ricos para adquiri-los. Assim, entender a ciência do enriquecimento é o conhecimento mais essencial de todos. Não há nada de errado em querer ser rico. O desejo pela riqueza é, na verdade, o desejo por uma vida mais plena, mais completa e mais abundante, e esse desejo é louvável. Quem não deseja uma vida mais abundante está fora da norma, assim como aquele que não deseja ter recursos suficientes para adquirir tudo o que quer está fora dos padrões habituais. Vivemos por 3 razões: para o corpo, para a mente e para a alma. Nenhum desses aspectos é superior ou mais sagrado que os outros. Todos são igualmente desejáveis, e nenhum pode ser plenamente vivido se um dos outros for privado de vida e expressão completas. Não é bom nem nobre viver exclusivamente para um desses aspectos e negar os outros. Estamos plenamente conscientes das consequências negativas de uma vida centrada no corpo, que negligencia a mente e a alma, e reconhecemos que a verdadeira vida significa a expressão completa de tudo que um indivíduo pode manifestar através do corpo, da mente e da alma. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz ou satisfeito a menos que seu corpo viva plenamente em todas as suas funções, e o mesmo vale para sua mente e alma. Onde houver potencial não expresso ou função não cumprida, haverá desejo insatisfeito. O homem não pode viver plenamente em seu corpo sem boa alimentação, roupas confortáveis e abrigo quente, e deve ser liberado de trabalho excessivo e exaustivo. Descanso e lazer também são indispensáveis para sua vida física. Para viver plenamente em espírito, precisa de livros e tempo para estudá-los, oportunidades para viajar e observar, e companhia intelectual. Para viver plenamente em alma, deve experimentar o amor, e a expressão do amor é dificultada pela pobreza. A maior felicidade que um homem pode encontrar está no amor que oferece àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea no ato de dar. O indivíduo que não tem nada para oferecer não pode cumprir seu papel como cônjuge, pai, cidadão ou homem. É na utilização dos bens materiais que o indivíduo vive plenamente. Sua vida corporal desenvolve sua mente e enriquece sua alma. Portanto, é de extrema importância que ele seja rico. Desejar ser rico é perfeitamente normal. Se você é uma pessoa normal, não pode agir de outra forma. É totalmente natural dedicar toda a sua atenção à ciência do enriquecimento, pois é o estudo mais nobre e necessário. Negligenciar esse estudo é falhar com seu dever para consigo mesmo, para com Deus e para com a humanidade, porque você não pode prestar maior serviço a Deus e à humanidade do que realizando o melhor de si mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os novos livros e participar do sorteio de prêmios interessantes. Capítulo 2. A ciência do enriquecimento existe. Existe, de fato, uma ciência do enriquecimento, e ela é uma ciência precisa,
assim como a álgebra ou a aritmética. Existem leis específicas que regem o processo de aquisição da riqueza. Uma vez que essas leis sejam compreendidas e observadas por qualquer pessoa, esse indivíduo se tornará rico com certeza matemática. A aquisição de dinheiro e bens decorre de um método particular. Aqueles que agem segundo esse método específico, voluntariamente ou por acaso, enriquecem, enquanto aqueles que não o adotam, independentemente de seus esforços ou competências, permanecem pobres. É uma lei natural que causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes. Portanto, todo homem ou mulher que aprender a fazer as coisas dessa certa maneira inevitavelmente se tornará rico. A veracidade dessa afirmação é comprovada pelos fatos a seguir. Enriquecer não depende do contexto ambiental, pois, se assim fosse, todos os moradores de um determinado bairro seriam ricos, todos os habitantes de uma cidade seriam afortunados, enquanto os de outras cidades permaneceriam pobres, ou ainda, os cidadãos de um estado seriam abastados, enquanto os de um estado vizinho viveriam na pobreza. Mas observamos ricos e pobres convivendo lado a lado, no mesmo ambiente, e frequentemente exercendo as mesmas profissões. Quando dois homens estão na mesma localidade, na mesma profissão, e um enriquece enquanto o outro permanece pobre, isso mostra que enriquecer não é, principalmente, uma questão de ambiente. Embora alguns ambientes possam ser mais propícios que outros, o fato de que duas pessoas na mesma profissão, no mesmo bairro, e uma enriqueça enquanto a outra fracasse, indica que o enriquecimento é resultado de uma maneira particular de agir. Ao observar aqueles que ficaram ricos, constatamos que são pessoas comuns em todos os aspectos, e que não possuem mais talento ou capacidade que a média. Portanto, é evidente que eles não enriquecem por talentos ou capacidades que outros não têm, mas porque agem de uma maneira específica. Enriquecer não é resultado de economia ou parcimônia. Muitas pessoas econômicas são pobres, enquanto aquelas que gastam livremente frequentemente enriquecem. O enriquecimento também não é devido ao cumprimento de tarefas que outros não fazem. De fato, dois homens que trabalham na mesma empresa frequentemente realizam quase exatamente as mesmas tarefas, e um enriquece enquanto o outro permanece pobre ou vai à falência. De tudo isso, devemos concluir que tornar-se rico é resultado de uma maneira específica de fazer as coisas. Se enriquecer é resultado de uma maneira específica de agir, e se causas semelhantes produzem sempre efeitos semelhantes, então qualquer pessoa capaz de agir dessa maneira pode enriquecer, e toda essa questão pertence ao campo da ciência exata. A dúvida que surge é se essa maneira específica não seria tão difícil que apenas alguns poderiam segui-la. Como vimos, isso não pode ser verdade quanto às aptidões naturais. Pessoas talentosas enriquecem, e as menos dotadas enriquecem. Pessoas intelectualmente brilhantes enriquecem, e as menos eruditas enriquecem. Pessoas fisicamente robustas enriquecem, e pessoas fracas e doentes enriquecem. Capítulo 3. As oportunidades são monopolizadas. Um homem permanece na pobreza não porque lhe faltem oportunidades de agir, mas porque certas pessoas monopolizaram a riqueza e o cercaram com uma barreira. Pode ser que algumas vias estejam fechadas para você, mas outras se abrem. Seria certamente difícil controlar uma das grandes redes ferroviárias, esse setor sendo largamente monopolizado. No entanto, os trens elétricos ainda estão em início e oferecem muitas possibilidades. E não vai demorar até que o transporte aéreo se torne uma grande indústria, oferecendo empregos aos milhares, talvez milhões. Por que não se concentrar no desenvolvimento do transporte aéreo em vez de competir com as manias das ferrovias a vapor? É verdade que, se você for empregado de um grande truste do aço, suas chances de se tornar proprietário da fábrica onde trabalha são pequenas. Mas se você começar a agir de uma certa maneira, poderá logo deixar esse emprego. Poderá adquirir uma fazenda de 4 a 16 hectares e iniciar a produção agrícola. Hoje, a época é favorável aos homens que vivem em pequenas propriedades e as cultivam intensivamente. Esses homens certamente ficarão ricos. Você pode pensar que é impossível conseguir terras, mas vou mostrar que isso é possível e que você certamente pode obter uma fazenda se agir de uma certa maneira. Em diferentes períodos, a maré das oportunidades muda de direção conforme as necessidades coletivas e o estágio de evolução social atingido. Atualmente, na América, ela se dirige para a agricultura e as indústrias e profissões correlatas. Hoje, um agricultor tem mais oportunidades que um operário de fábrica em seu setor. Está aberta ao homem de negócios que serve o agricultor mais do que aquele que serve o operário, e aos profissionais que trabalham com o agricultor mais do que aos que atendem a classe trabalhadora. As oportunidades abundam para aqueles que seguem a corrente, em vez de nadar contra ela. Os operários, individualmente ou como classe, não estão privados de oportunidades. Não são mantidos no chão pelo patrão, não são esmagados pelos trustes e combinações de capital. Como classe,
Estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Se os trabalhadores americanos quisessem, poderiam seguir o exemplo de seus colegas na Bélgica e em outros lugares, e estabelecer grandes lojas e indústrias cooperativas. Poderiam eleger representantes da própria classe e aprovar leis favoráveis ao desenvolvimento dessas indústrias cooperativas. E em poucos anos poderiam tomar pacificamente posse do setor industrial. A classe trabalhadora pode tornar-se a classe dominante assim que começar a agir de uma certa maneira. A lei da riqueza é a mesma para ela que para todos os outros. Eles devem aceitá-la e permanecerão onde estão, enquanto continuarem fazendo o que fazem. O trabalhador individual, porém, não é limitado pela ignorância ou preguiça mental de sua classe. Ele pode seguir a maré das oportunidades rumo à riqueza, e este livro lhe mostrará como. Ninguém permanece na pobreza por falta de riqueza. Há mais do que suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington poderia ser construído para cada família na Terra, usando apenas os materiais de construção dos Estados Unidos. E, através do cultivo intensivo, este país poderia produzir lã, algodão, linho e seda suficientes para vestir todas as pessoas do mundo, com mais finesse do que Salomão fez em suas vestes, e ainda produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentá-las, todas com luxo. As reservas visíveis são praticamente inesgotáveis. E as reservas invisíveis são realmente infinitas. Tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas derivam. Novas formas são constantemente criadas, e as antigas se dissolvem, mas todas são formas da mesma substância. Não há limite para a quantidade dessa substância informe ou substância original. O universo é feito dela. Mas nem tudo foi usado para criar o universo. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível estão impregnados e preenchidos com essa substância original, matéria informe, matéria-prima de todas as coisas. Ainda poderia ser fabricado 10.000 vezes mais do que já foi feito, e mesmo assim não teríamos esgotado as reservas dessa substância original. Nenhum homem é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há riqueza suficiente para todos. A natureza é uma reserva inesgotável de riquezas. A oferta nunca se esgotará. A substância original é animada por uma energia criativa e constantemente produz novas formas. Quando os materiais de construção se esgotam, novos são criados. Quando o solo se esgota, a ponto de alimentos e roupas não poderem mais crescer nele, ele é renovado ou outros são feitos. Quando todo o ouro e prata forem extraídos da terra, se o homem ainda estiver num estágio de desenvolvimento social em que precise de ouro e prata, mais será produzido. A matéria informe responde às necessidades do homem. Ela não o deixará faltar coisa boa alguma. Isso é verdade para o homem em sua totalidade. A raça humana, como um todo, é sempre abundantemente rica. E se os indivíduos são pobres, é porque não seguem o modo certo de fazer as coisas que tornam o homem individual rico. A substância informe é inteligente. É uma matéria que pensa. Ela é viva e está sempre impulsionada a uma vida maior. É um impulso natural e inerente da vida buscar viver mais. É da natureza da inteligência expandir-se e da consciência buscar ampliar seus limites e encontrar uma expressão mais completa. O universo das formas foi criado por uma substância viva, sem forma, que se lançou na forma para se expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre em movimento para mais vida e um funcionamento mais completo. A natureza é formada para o avanço da vida. Seu motivo imperioso é o aumento da vida. Por essa razão, tudo que pode contribuir para a vida é generosamente fornecido. Não pode haver escassez, a menos que Deus contradiga a si mesmo e anule suas próprias obras. Você não é mantido na pobreza por falta de riqueza. Isso é um fato que demonstrarei mais adiante. Ou seja, até mesmo os recursos do suprimento sem forma estão à disposição do homem ou da mulher que age e pensa de uma certa maneira. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência do enriquecimento. O pensamento é o único poder capaz de gerar riquezas verdadeiras a partir da substância sem forma. Essa substância, a partir da qual todas as coisas são feitas, é uma substância pensante, e um pensamento de forma nessa substância gera forma. A substância original se move conforme seus pensamentos. Cada forma e processo observado na natureza é a expressão manifesta de um pensamento dentro da substância original. Quando a substância sem forma contempla uma forma, ela adota essa forma. Quando contempla um movimento, ela executa esse movimento. Foi assim que todas as coisas foram criadas. Habitamos um mundo de pensamento que faz parte de um universo de pensamento.
O pensamento de um universo em movimento se estendeu por toda substância sem forma, e essa matéria pensante, movendo-se segundo esse pensamento, tomou a forma de sistemas planetários e mantém essa forma. A substância pensante se conforma à forma de seus pensamentos e se move em acordo com ela. A ideia de um sistema circundando sóis e mundos lhe dá a forma de seus corpos celestes e os anima conforme seu desenho. Ao conceber a forma de um carvalho, árvore de crescimento lento, ela se move em conformidade e produz a árvore, embora séculos sejam necessários para realizar essa tarefa. Na criação, o sem forma parece mover-se conforme as linhas de movimento que estabeleceu. O pensamento de forma mantido na substância pensante sempre gera a criação da forma, ou pelo menos geralmente, segundo linhas de crescimento e ação pré-estabelecidas. O pensamento de uma casa, de um estilo particular, se inscrito na substância sem forma, não provocaria a formação instantânea da casa, mas estimularia as energias criativas já em ação no comércio e indústria, levando à construção rápida da casa. Se nenhum canal existente permitisse à energia criativa expressar-se, então a casa seria formada diretamente a partir da substância principal, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação dessa forma. O homem é um centro de pensamento e pode iniciar seus próprios pensamentos. Todas as formas que o homem molda com suas mãos devem primeiro existir em seu pensamento. Ele não pode criar algo sem antes concebê-lo mentalmente. Até agora, o homem limitou-se a trabalhar com as mãos, aplicando seu labor ao mundo das formas existentes, buscando mudar ou modificar. Não considerou a possibilidade de criar novas formas impregnando seus pensamentos na substância sem forma. Quando o homem tem um pensamento forma, usa os materiais da natureza para criar uma imagem da forma que tem em mente. Pouco ou nunca tentou cooperar com a inteligência sem forma, trabalhar com o pai. Não imaginou que poderia fazer o que vê o pai fazer. O homem remodelou e modificou formas existentes pelo trabalho manual, sem pensar que poderia produzir objetos a partir da substância sem forma, comunicando-lhe seus pensamentos. Propomos provar que ele pode efetivamente fazer isso. Que todo homem ou mulher pode fazer isso, e mostrar como. Para nossa primeira etapa, devemos estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que existe uma substância sem forma original, a partir da qual todas as coisas são criadas. Todos os diversos elementos são simplesmente diferentes manifestações de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza, sejam orgânicas ou inorgânicas, são diferentes encarnações dessa mesma substância. Essa substância é pensante, e um pensamento nela cria a forma desse pensamento. O homem, como centro de pensamento, é capaz de ter pensamento original. Se o homem pode comunicar seus pensamentos à substância originária pensante, ele pode então provocar a criação ou materialização da coisa em que pensa. Em resumo, existe uma substância pensante da qual todas as coisas são criadas, que, em seu estado natural, impregna, penetra e preenche os interstícios do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em pensamento, e, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode causar a criação da coisa em que pensa. Pode-se me perguntar se posso provar essas afirmações. Sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo, tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando de trás para frente, a partir dos fenômenos de forma e pensamento, chego à conclusão de uma substância pensante originária. E, raciocinando a partir dessa substância pensante, concluo que o homem tem a capacidade de provocar a criação da coisa em que pensa. E, pela experiência, encontro esse raciocínio verdadeiro. Essa é minha prova mais sólida. Se um único homem que ouve este livro se tornar rico aplicando seus ensinamentos, isso constitui uma prova de minha afirmação. Se cada homem que seguir essas instruções se enriquecer, isso será uma prova positiva. A não ser que alguém siga esse processo e falhe. A teoria é verdadeira até que o processo falhe. E esse processo não falhará, porque todo homem que fizer exatamente o que este livro indica se tornará rico. Disse que os homens se tornam ricos agindo de certa maneira. Para se tornarem ricos, eles devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. A forma como um homem age é resultado direto da forma como ele pensa sobre suas ações. Para agir da maneira desejada, você deve adquirir a capacidade de pensar da maneira desejada. Este é o primeiro passo rumo à riqueza. Pense o que você quer pensar, e pense a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder inato de pensar o que quer, mas isso exige muito mais esforço do que se deixar levar por pensamentos sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade,
Independentemente das aparências, é trabalhoso e exige mais energia do que qualquer outro trabalho humano. Não há trabalho que canse a maioria das pessoas tanto quanto um pensamento sustentado e contínuo. É o trabalho mais difícil do mundo. Isso é especialmente verdade quando a verdade está em contradição com as aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa, e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento da verdade. Observar a aparência da doença pode produzir a forma da doença em sua própria mente, e finalmente em seu corpo, a menos que você mantenha o pensamento da verdade, que é que não existe doença. Ela é apenas uma aparência, e a realidade é a saúde. Observar a aparência da pobreza pode produzir formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você mantenha o pensamento da verdade, que é que não existe pobreza, existe apenas abundância. Pensar na saúde, apesar das aparências de doença, ou na riqueza em meio às aparências de pobreza, requer muita força de caráter. Mas aquele que adquire essa força torna-se um mestre do pensamento, um espírito superior. Ele então pode dominar seu destino e obter tudo o que deseja. Esse poder só pode ser adquirido ao compreender o princípio fundamental que está por trás de todas as aparências. Esse princípio é a existência de uma substância pensante, da qual e pela qual todas as coisas são criadas. Devemos então entender que cada pensamento impresso nessa substância toma forma, e que o homem pode impregnar seus pensamentos nessa substância, fazendo-os assim tomar forma e se tornar realidades tangíveis. Quando incorporamos plenamente essa realização, perdemos todo medo e dúvida, porque sabemos que podemos criar o que desejamos. Podemos adquirir o que desejamos possuir, e podemos nos tornar o que aspiramos ser. Para começar seu caminho rumo à riqueza, você deve crer firmemente nas 3 afirmações fundamentais expostas anteriormente neste capítulo. Existe uma substância pensante da qual tudo é criado e que, em seu estado original, impregna, penetra e preenche os interstícios do universo. Um pensamento nessa substância pensante produz a coisa imaginada por esse pensamento. O homem pode formar coisas em sua mente, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode provocar a criação da coisa em que pensa. Você deve afastar todos os outros conceitos do universo e se concentrar nessas verdades, até que elas estejam firmemente ancoradas em sua mente e se tornem seu modo habitual de pensar. Repita essas afirmações várias vezes. Fixe cada palavra em sua memória e medite sobre elas até que você as aceite completamente em seu significado. Se surgir alguma dúvida, rejeite-a como um erro. Evite ouvir argumentos contrários a essa ideia. Não frequente igrejas ou conferências onde conceitos contrários sejam ensinados. Não leia revistas ou livros que promovam ideias diferentes. Se sua fé vacilar, seus esforços serão em vão. Não se pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem como elas podem ser. Aceite-as simplesmente como a verdade. A ciência para enriquecer começa pela aceitação absoluta de seus princípios. Capítulo 5. A expansão da vida. Você deve se libertar totalmente da velha crença de que uma divindade deseja que você seja pobre, ou que seus desígnios são servidos por sua pobreza. A substância inteligente, que é tudo e está em tudo, que vive em tudo e em você, é uma substância viva e consciente. Como tal, ela possui o desejo natural e inerente a toda inteligência viva de aumentar sua vida. Todo ser vivo busca constantemente aumentar sua existência, pois a vida, por sua própria essência, deve crescer. Uma semente lançada no solo se ativa e, ao viver, produz 100 outras sementes. A vida, pelo simples fato de existir, se multiplica. A vida se torna sempre mais abundante. Ela deve fazê-lo para persistir. A inteligência está sujeita a essa mesma necessidade de aumento constante. Cada pensamento gera um novo pensamento. Nossa consciência se expande sem parar. Cada fato aprendido abre caminho para outro. Nosso conhecimento cresce sem cessar. Cada talento desenvolvido chama outro. Somos movidos pela necessidade imperiosa da vida, impulsionados a saber mais, fazer mais. A ser mais. Para saber mais, fazer mais e ser mais, precisamos possuir mais. Precisamos de coisas para usar, pois só aprendemos, realizamos e nos tornamos através do uso das coisas. Devemos enriquecer para viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a expressão de uma vida mais abundante, buscando se realizar. Todo desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa, buscando se manifestar. É a força que quer se manifestar, que gera o desejo. O que te impulsiona a desejar mais dinheiro é a mesma força que faz crescer uma planta. É a vida buscando se expressar plenamente. A substância viva única está sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela está impregnada do desejo de viver mais. Por isso, é obrigada a criar coisas.
A substância única deseja viver mais através de você. Ela quer que você disponha de todas as coisas que pode usar. O desejo de Deus é que você se enriqueça. Ele quer que você fique rico porque pode se expressar melhor através de você, se você tiver muitas coisas para usar para isso. Ele pode viver mais abundantemente em você, se você tiver domínio ilimitado dos meios de vida. O universo quer que você tenha tudo o que desejar. A natureza apoia seus projetos. Tudo está naturalmente à sua disposição. Convença-se de que isso é verdade. Contudo, é essencial que seu objetivo esteja em harmonia com o objetivo que está no todo. Você deve aspirar à verdadeira vida, não apenas ao prazer ou à satisfação sensual. A vida é o cumprimento de uma função, e o indivíduo vive verdadeiramente só quando exerce todas as funções, físicas, mentais e espirituais, das quais é capaz, sem excessos em nenhuma delas. Você não busca se tornar rico para viver na opulência, para satisfazer desejos materiais. Isso não é vida. Mas o exercício de cada função física é parte integrante da vida, e ninguém vive plenamente se nega aos impulsos do corpo, uma expressão normal e saudável. Você também não busca enriquecer apenas pelos prazeres do espírito, para adquirir conhecimentos, satisfazer sua ambição, se destacar dos outros ou alcançar fama. Embora esses aspectos façam parte legitimamente da vida, o homem que vive só para o enriquecimento intelectual terá uma existência parcial e nunca estará plenamente satisfeito. Você também não deseja enriquecer apenas pelo bem-estar dos outros, sacrificando-se pela salvação da humanidade, para conhecer as alegrias da filantropia ou do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida, e não são nem melhores nem mais nobres que os outros aspectos. Você quer enriquecer para poder comer, beber e se divertir na hora certa. Para se cercar de coisas belas, visitar países distantes, alimentar sua mente e cultivar sua inteligência. Para amar as pessoas, fazer boas ações e desempenhar um papel positivo na busca da verdade pelo mundo. Lembre-se, porém, que o altruísmo extremo não é melhor nem mais nobre que o egoísmo extremo. Ambos são extremos a serem evitados. Liberte-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que assim obterá suas bênçãos. Deus não pede nada disso. Ele quer que você aproveite ao máximo a si mesmo, para você e para os outros. E você pode ajudar mais os outros explorando plenamente seu potencial do que de qualquer outra maneira. Você só pode tirar o melhor de si enriquecendo-se. Portanto, é justo e louvável que você dedique seus melhores pensamentos à aquisição da riqueza. Lembre-se, porém, que o desejo da substância é para o bem de todos, e seus movimentos devem ser para mais vida para todos. Ela não pode agir para menos vida para ninguém, porque está presente em todos, buscando aumentar a riqueza e a vida. A substância inteligente criará coisas para você, mas não tomará coisas de outra pessoa para te dar. Você deve se livrar da ideia de concorrência. Você está aqui para criar, não para disputar o que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém. Não precisa negociar de forma injusta. Não deve trapacear ou tirar vantagem indevida. Não deve permitir que alguém trabalhe para você por menos do que merece. Não deve cobiçar os bens alheios nem olhá-los com inveja. Ninguém possui algo que você não possa adquirir sem tirar dele. Você deve se tornar um criador, não um concorrente. Você obterá o que quer de tal forma que, quando tiver, todos os outros terão mais do que tem agora. Sei que existem homens que acumulam grandes fortunas agindo contra as declarações deste parágrafo. Esses homens, do tipo plutocrata, às vezes ficam extremamente ricos por sua extraordinária capacidade competitiva. Às vezes, alinham-se inconscientemente com a substância, em seus grandes objetivos e movimentos para a expansão geral racial pela evolução industrial. Homens como Rockefeller, Carnegie, Morgan foram agentes inconscientes do Supremo para sistematizar e organizar a produção industrial. E, no fim, seu trabalho contribuirá enormemente para a melhoria da vida de todos. Os multimilionários, como os gigantescos répteis da era pré-histórica, têm um papel indispensável na evolução, mas serão inevitavelmente afastados pela mesma força que os gerou. É importante lembrar que eles nunca foram verdadeiramente ricos. Uma análise cuidadosa da vida privada da maioria deles revela que foram dos mais desamparados e miseráveis. As riquezas adquiridas num espírito competitivo nunca são verdadeiramente satisfatórias nem duradouras. Podem ser suas hoje, mas amanhã pertencerão a outra pessoa. Se você aspira à riqueza de forma científica e certa, deve transcender totalmente essa mentalidade competitiva. Nunca deve acreditar, nem por um instante, que os recursos são limitados. Assim que começa a pensar que o dinheiro está monopolizado pelos banqueiros e outros, e que leis devem ser feitas para conter isso, você cai de novo num estado de espírito competitivo, perdendo sua capacidade de criar.
Pior ainda, pode interromper processos criativos que já iniciou. Saiba que existem incontáveis milhões de dólares em ouro ainda não extraídos das montanhas da Terra. E se não fosse assim, outros seriam criados pela substância pensante para suprir suas necessidades. Tenha certeza de que o dinheiro que você precisa virá, mesmo que seja necessário que 1000 homens descubram novas minas de ouro. Nunca se concentre nos recursos visíveis. Foque sempre nas riquezas ilimitadas da substância informe. E saiba que elas virão até você tão rápido quanto você puder recebê-las e usá-las. Ninguém, ao monopolizar os recursos visíveis, pode impedir que você obtenha o que é seu por direito. Portanto, nunca se permita pensar, nem por um instante, que os melhores terrenos serão tomados antes que você esteja pronto para construir sua casa. Não se preocupe com trustes e cartéis, e não tema que eles venham a possuir toda a terra. Nunca tenha medo de perder o que deseja porque alguém já chegou antes de você. Isso não pode acontecer. Você não está buscando algo que outra pessoa possui. Você manifesta o que quer a partir de uma substância sem forma. E o suprimento é ilimitado. Mantenha-se fiel às seguintes afirmações. Existe uma substância pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, impregna, penetra e preenche os interstícios do universo. Um pensamento nessa substância pensante produz a coisa que é imaginada por esse pensamento. O homem pode formar coisas em sua mente, e impregnando seu pensamento na substância sem forma, pode causar a criação da coisa que pensa. Capítulo 6. Como as riquezas vêm até você. Quando afirmo que você não precisa fazer bons negócios, não estou sugerindo que deve evitar qualquer transação comercial ou que esteja acima da necessidade de interagir com seus semelhantes. O que quero dizer é que você não precisará lidar com eles de maneira injusta. Você não deve buscar obter algo de graça. Pelo contrário, você pode dar a cada pessoa mais em valor de uso do que o valor monetário do que recebe dela. Talvez você não consiga oferecer a cada pessoa um valor mercadológico maior do que aquilo que recebe, mas certamente pode oferecer um valor de uso maior do que o valor monetário do objeto trocado. Por exemplo, o papel, a tinta ou outros materiais deste livro talvez não valham o dinheiro que você pagou para adquiri-lo. Entretanto, se as ideias contidas nele lhe renderem milhares de dólares, você não foi prejudicado por quem o vendeu. Eles lhe ofereceram um grande valor de uso por um pequeno valor monetário. Suponha que eu possua um quadro de um dos grandes artistas que, em qualquer comunidade civilizada, vale milhares de dólares. Eu o levo para a Baía de Baffin, e graças aos meus talentos de vendedor, convenço um esquimó a me dar um pacote de peles no valor de 500 dólares para adquiri-lo. Eu realmente o prejudiquei, pois ele não precisa do quadro. Ele não tem valor de uso para ele. Não acrescentará nada à sua vida. Quando você passa do plano competitivo para o criativo, pode analisar suas transações comerciais rigorosamente. Se vender algo a alguém que não adiciona mais à vida dele do que o que ele lhe dá em troca, deve considerar mudar sua prática. Você não precisa superar ninguém nos negócios. Se seu empreendimento baseia-se em vencer os outros, é melhor abandoná-lo imediatamente. Assegure-se de dar a cada pessoa mais em valor de uso do que o que retira em valor monetário. Assim, cada transação comercial que fizer adiciona à vida do mundo. Se você tem empregados, inevitavelmente obterá mais em valor monetário do que paga em salários. No entanto, pode organizar seu negócio segundo o princípio da progressão, permitindo que cada empregado que desejar possa progredir um pouco a cada dia. Sua empresa pode se tornar uma espécie de escada onde cada empregado, se quiser, pode subir em direção à riqueza. Se algum empregado não aproveitar essa oportunidade, não é sua culpa. É importante entender que, embora você deva criar suas riquezas a partir da substância sem forma que impregna seu ambiente, isso não significa que elas devem se materializar diretamente do ar. Se deseja uma máquina de costura, por exemplo, não espere que ela se forme espontaneamente em sua sala. Porém, se deseja uma máquina de costura, mantenha uma imagem mental clara dela, estando absolutamente certo de que ela está sendo fabricada ou está a caminho. Uma vez formada essa ideia, tenha fé total e inabalável de que a máquina de costura chegará. Nunca duvide de sua chegada e haja sempre como se ela já estivesse certa de vir. Reivindique-a como se já fosse sua. A inteligência suprema, agindo sobre a mente dos homens, atrará para você. Se você mora no Maine, pode ser que um homem do Texas ou do Japão se envolva numa transação que lhe permita obter sua máquina de costura. Se isso acontecer, a transação será tão vantajosa para ele quanto para você. Nunca esqueça que a substância pensante está em toda parte, em tudo e comunica-se com tudo. Ela pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante de viver mais plenamente e melhor causou a criação de todas as máquinas de costura já fabricadas. Ela criará milhões mais,
sempre que os homens a colocarem em movimento com seu desejo, fé e ação. Você certamente pode ter uma máquina de costura em casa, e é igualmente certo que pode obter tudo o que desejar e usar para melhorar sua própria vida. E a vida dos outros também. Não tenha medo de pedir largamente. É boa vontade de vosso Pai dar-vos o reino, disse Jesus. A substância original deseja viver tudo o que for possível em você e quer que você tenha tudo o que puder ou quiser usar, para viver uma vida mais abundante. Se você impregnar em sua consciência que o desejo que sente de possuir riquezas está em harmonia com o desejo da onipotência de se expressar mais completamente, sua fé se tornará inabalável. Lembro-me de um garoto sentado ao piano, frustrado e agitado por não conseguir tocar música. Quando perguntei a ele o motivo do seu desconforto, respondeu: "Eu sinto a música dentro de mim. Mas minhas mãos não funcionam." A música nele era um impulso da substância original, contendo todas as possibilidades de toda a vida. Tudo que há de música buscava se expressar através dele. Deus, a substância única, tenta viver, agir e saborear através da humanidade. Ele expressa: "Eu desejo mãos para construir maravilhosas estruturas, para tocar melodias divinas, para pintar quadros gloriosos. Eu desejo pés para minhas caminhadas, olhos para admirar minhas belezas, línguas para proclamar verdades poderosas e cantar canções esplêndidas." E assim por diante. Todas as possibilidades buscam se expressar através dos homens. Deus quer que aqueles que podem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos necessários. E que tenham meios para cultivar seu talento ao máximo. Deseja que aqueles que podem apreciar a beleza estejam cercados por coisas belas. Que os que discernem a verdade tenham todas as oportunidades de viajar e observar. Que os que apreciam roupas estejam lindamente vestidos, e os que gostam de boa comida sejam luxuosamente alimentados. Ele quer todas essas coisas porque é Ele mesmo quem se alegra e aprecia. É Deus quem quer tocar, cantar, desfrutar da beleza, proclamar a verdade, vestir-se bem e comer pratos saborosos. É Deus quem trabalha em você para querer e para fazer, disse o apóstolo Paulo. O desejo de riqueza que você sente é o infinito buscando se expressar em você, assim como buscou se expressar no garoto ao piano. Você, portanto, não deve hesitar em pedir amplamente. Seu papel é concentrar e expressar os desejos de Deus. Para muitas pessoas, é um desafio se libertar da antiga crença de que pobreza e autossacrifício são virtudes valorizadas pelo divino. Elas enxergam a pobreza como uma componente inevitável da vida, uma espécie de destino natural. Acreditam que Deus terminou sua obra, que fez tudo o que podia, e que a maioria das pessoas deve permanecer na pobreza por falta de recursos suficientes para todos. Essa ideia errada está tão enraizada nelas que sentem vergonha de pedir riqueza. Contentam-se em desejar apenas o suficiente para viver confortavelmente, nada mais. Lembro-me de um estudante a quem ensinaram que ele deveria visualizar claramente o que desejava, para que seu pensamento criador pudesse se imprimir na substância sem forma. Esse homem, muito pobre, vivendo numa casa alugada e sobrevivendo dia a dia, não conseguia entender que toda a riqueza estava ao seu alcance. Após refletir, disse a si mesmo que poderia razoavelmente aspirar a um novo tapete para sua sala principal e um fogão a carvão para se aquecer no inverno. Seguindo os princípios expostos neste livro, ele conseguiu esses itens em poucos meses. Depois, percebeu que não havia pedido o suficiente. Pensou em todas as melhorias que desejava fazer em sua casa, adicionando mentalmente uma janela grande aqui, uma ampliação ali, até que ela correspondesse, em sua mente, à sua casa ideal, e até mesmo considerou a mobília. Mantendo essa imagem geral em mente, começou a agir de maneira coerente e a progredir em direção aos seus objetivos. Hoje, ele é proprietário dessa casa e a está reformando conforme o plano que concebeu em sua mente. E agora, com uma fé ainda maior, mira objetivos ainda mais ambiciosos. Ele recebeu conforme sua fé, e será o mesmo para você e para todos nós. Capítulo 7 – Gratidão. Os exemplos do capítulo anterior mostraram que o primeiro passo para enriquecer é transmitir a ideia dos seus desejos à substância sem forma. Isso é verdade, e é necessário conectar-se harmoniosamente a essa inteligência sem forma. Estabelecer essa conexão harmoniosa é tão crucial e vital que dedicarei tempo para lhe dar instruções que, se seguidas, garantirão uma perfeita unidade de espírito com Deus. Todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido numa palavra: gratidão. Primeiro, você acredita na existência de uma substância inteligente da qual tudo provém. Segundo, você acredita que essa substância lhe dá tudo o que deseja. Terceiro, você se conecta a ela com um profundo sentimento de gratidão. Muitas pessoas, corretas em todos os outros aspectos da vida, permanecem na pobreza por falta de gratidão. Após receber um dom de Deus,
cortam os laços que as unem a Ele por não reconhecerem sua graça. Viver perto da fonte da riqueza garante maior recepção de riqueza. A alma agradecida vive mais próxima de Deus do que aquela que nunca expressa reconhecimento. Quanto mais somos gratos pelas coisas boas que nos acontecem, mais e mais rápido elas chegam. Isso porque a atitude mental de gratidão nos aproxima da fonte das bênçãos. Reflita e verá que isso é verdade. As coisas boas recebidas seguem certas leis. A gratidão guia você pelos caminhos pelos quais essas coisas chegam, mantendo você em harmonia com o pensamento criativo e afastando do pensamento competitivo. A gratidão é a única força capaz de guiá-lo pelo universo, evitando que você sucumba ao erro de acreditar numa oferta limitada, o que seria catastrófico para suas aspirações. A lei da gratidão é um princípio fundamental que você deve obrigatoriamente seguir para alcançar seus objetivos. Essa lei se baseia na noção natural de que toda ação provoca uma reação igual e oposta. Quando você expressa seu espírito numa gratidão exuberante e louvo o Supremo, libera uma força poderosa que inevitavelmente atingirá seu destino. E a reação será um movimento instantâneo e favorável de retorno para você. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, é uma afirmação que destaca uma profunda verdade psicológica. Uma gratidão intensa e persistente assegura uma reação forte e contínua da substância informe, atraindo para você tudo o que deseja. A atitude de gratidão de Jesus, que frequentemente agradecia ao seu Pai, é um exemplo inspirador. A gratidão é essencial para manter a conexão com a força criadora. Mas o valor da gratidão não se limita à aquisição futura de bênçãos. Sem ela, você não pode se proteger por muito tempo dos pensamentos insatisfeitos em relação às realidades atuais. Ao permitir que sua mente se concentre com descontentamento no que existe, você começa a regredir. Ao focar no comum, ordinário, pobre, sórdido e mesquinho, sua mente se conforma a esses aspectos e os atrai para você. Por outro lado, ao se concentrar no melhor, você se cerca do melhor e se torna melhor. Somos uma entidade pensante, e essa substância pensante assume a forma daquilo em que pensa. Um espírito agradecido, constantemente focado no melhor, tende a se tornar melhor, assumindo a forma ou caráter do melhor, e receberá o melhor. A reação da gratidão sobre seu próprio espírito gera fé, e cada onda de ação de graças aumenta a fé. Quem não tem gratidão não pode manter por muito tempo uma fé viva. E sem uma fé viva, você não pode se tornar rico pelo método criativo, como veremos nos capítulos seguintes. Portanto, é imperativo cultivar o hábito de ser grato por cada benefício recebido e agradecer constantemente. Como tudo contribui para seu avanço, inclua tudo em sua gratidão. Não perca tempo pensando ou falando sobre imperfeições ou ações negativas, plutocratas, maníacos e trustes. A organização do mundo por eles moldou suas oportunidades. Tudo o que você recebe é oferecido por eles. Não ataque políticos corruptos. Sem eles, cairíamos na anarquia, o que reduziria muito suas possibilidades. Deus trabalhou por muito tempo e pacientemente para nos conduzir até onde estamos hoje em termos de indústria e governança, e continua seu trabalho. Não há dúvida de que eliminará os plutocratas, maníacos, capitães da indústria e políticos assim que não forem mais necessários. Mas, enquanto isso, considere que todos são benéficos. Lembre-se de que todos contribuem para estruturar os canais pelos quais suas riquezas chegarão a você, e seja grato a cada um deles. Isso permitirá que você estabeleça uma relação harmoniosa com o bem em cada coisa, atraindo o bem para você. Capítulo 8. Pense de uma certa maneira. Volte ao capítulo 6 e releia a história do homem que fez uma imagem mental de sua casa. E você terá uma boa ideia do primeiro passo para o enriquecimento. Você deve criar uma imagem mental clara e precisa do que deseja. Você não pode transmitir uma ideia se você mesmo não a possui. Você precisa tê-la antes de poder entregá-la. E muitas pessoas não conseguem impressionar a substância pensante porque elas mesmas têm apenas um conceito vago e nebuloso, coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não basta ter um desejo geral de riqueza para fazer o bem. Todo mundo tem esse desejo. Não basta querer viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todo mundo também tem seus desejos. Se você fosse enviar uma mensagem sem fio a um amigo, não enviaria as letras do alfabeto fora de ordem, deixando que ele montasse a mensagem. Você também não escolheria palavras aleatórias no dicionário. Você enviaria uma frase coerente, uma frase que signifique algo. Quando você tenta impor seus desejos à substância, lembre-se de que isso deve ser feito por uma declaração coerente. Você precisa saber o que quer e ser preciso. Nunca se pode enriquecer nem ativar o poder criador emitindo desejos informais e vontades vagas. Revise seus desejos, como o homem que descreve e revisou sua casa.
Veja exatamente o que você quer, e crie uma imagem mental clara de como você quer ser quando conseguir. Essa imagem mental clara, você deve mantê-la continuamente em mente, assim como o marinheiro mantém em mente o porto para onde dirige o navio. Você deve manter o rosto sempre voltado para ela. Você não deve perder essa visão de vista mais do que o timoneiro perde de vista a bússola. Não é necessário fazer exercícios de concentração, nem reservar momentos especiais para oração e afirmação. Nem entrar em silêncio, nem fazer acrobacias ocultas de qualquer tipo. Tudo isso é bom, mas basta saber o que se quer e querer com força suficiente para que isso permaneça em seus pensamentos. Passe o máximo de tempo possível contemplando sua imagem. Mas ninguém precisa fazer exercícios para concentrar a mente numa coisa que realmente deseja. São as coisas que não têm real importância para você que exigem esforço para fixar sua atenção nelas. E a menos que você realmente queira ficar rico, de modo que seu desejo seja forte o bastante para direcionar seus pensamentos para esse objetivo. Como o polo magnético mantém a agulha da bússola, dificilmente valerá a pena tentar aplicar as instruções deste livro áudio. Os métodos aqui expostos destinam-se a pessoas cujo desejo de riqueza é forte o suficiente para vencer a preguiça mental e o amor pela facilidade, e fazê-las trabalhar. Quanto mais clara e precisa for sua imagem, e quanto mais você refletir sobre ela para destacar todos os detalhes agradáveis, mais forte será seu desejo. E quanto mais forte seu desejo, mais fácil será manter sua mente fixa na imagem do que deseja. No entanto, não basta ver as coisas claramente. Se você fizer só isso, será apenas um sonhador, com pouco ou nenhum poder de realização. Por trás da sua visão clara deve estar o objetivo de realizá-la, concretizá-la. E por trás desse objetivo, deve haver uma fé invencível e inabalável de que o objeto do seu desejo já é seu, que ele está ao seu alcance, e que você só precisa tomar posse dele. Viva mentalmente na nova casa até que ela se forme fisicamente ao seu redor. No plano mental, entre imediatamente na plena posse das coisas que deseja. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e recebereis, disse Jesus. Veja as coisas que deseja como se estivessem sempre presentes ao seu redor. Veja-se possuindo e usando-as. Use-as na imaginação, assim como as usará quando elas forem posses tangíveis. Permaneça na sua imagem mental até que ela seja clara e distinta e então. Adote a atitude mental de propriedade sobre tudo o que está nessa imagem. Tome posse, em espírito, estando plenamente convencido de que aquilo é realmente sua propriedade. Mantenha-se firme nessa propriedade mental. Não vacile um instante na convicção de que ela é real. E lembre-se do que foi dito num capítulo anterior sobre gratidão. Seja grato por tudo o que acontece. Em todo momento, espere que aquilo seja seu quando tomar forma. A pessoa que pode agradecer sinceramente a Deus pelas coisas que ainda possui só na imaginação tem uma fé verdadeira. Ela vai enriquecer, vai manifestar tudo o que quiser. Não é necessário rezar repetidamente para obter as coisas desejadas. Não é necessário falar com Deus todos os dias. Jesus dizia aos seus discípulos: não vos repitais em vão, como os pagãos. Pois vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de pedirdes. Seu papel é formular inteligentemente seu desejo pelas coisas que fazem uma vida maior, e organizar esses desejos num todo coerente, para então imprimir esse desejo inteiro na substância sem forma, que tem o poder e a vontade de lhe trazer o que você quer. Você não produz essa impressão repetindo sequências de palavras. Você a produz mantendo a visão, com o objetivo inabalável de alcançá-la, e com a fé inabalável de que a alcançará. A resposta à oração não depende da sua fé enquanto fala, mas da sua fé enquanto age. Você não pode impressionar o Espírito de Deus reservando um dia especial para dizer a ele o que quer, e depois esquecendo disso pelo resto da semana. Não existe hora especial para orar no seu quarto. Se você ignora a questão do Espírito até a hora da próxima oração. A oração verbal é uma coisa boa e tem seu efeito, especialmente em você mesmo, ao clarear sua visão e fortalecer sua fé. Mas não são suas petições orais que fazem você obter o que quer. Para ficar rico, você não precisa de doçura na oração. Você precisa orar sem cessar. E por oração, quero dizer agarrar-se firmemente à sua visão, com o objetivo de fazê-la nascer numa forma sólida. E a fé de que você conseguirá isso. Creia e você receberá. Tudo gira em torno da recepção, uma vez que você tenha formado claramente sua visão. Quando a formar, é bom fazer uma declaração oral, dirigindo-se ao Supremo numa oração respeitosa. E a partir desse momento, você deve, mentalmente, receber aquilo que pede. Mora na nova casa, vista as roupas bonitas, entre no carro, viaje e planeje com confiança outras viagens. Pense e fale sobre tudo o que pediu como propriedade atual.
Imagine um ambiente e uma situação financeira exatamente como deseja, e viva o tempo todo nesse ambiente e situação financeira imaginária. Mas cuide para não agir como um simples sonhador ou construtor de castelos no ar. Mantenha a fé que o imaginário está se tornando realidade e que seu objetivo é realizá-lo. Lembre-se de que é a fé e o objetivo no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. Tendo aprendido isso, é aqui que você deve aprender o uso correto da vontade. Capítulo 9. Como usar o poder da vontade. Para enriquecer de maneira científica, não tente aplicar sua vontade em nada além de você mesmo. Isso não é seu direito nem sua prerrogativa. É profundamente inadequado usar sua vontade para influenciar outras pessoas a executar seus desejos. Exercer coerção, seja física ou mentalmente, sobre outras pessoas para que ajam segundo seus desejos é igualmente reprovável. Se o uso da força física para obrigar alguém a fazer algo para você reduz essa pessoa à escravidão. O uso de meios mentais para coagi-la faz exatamente o mesmo. A única diferença está nos métodos. Se tirar algo de alguém pela força física é roubo, então tirar pela força mental também é roubo. Não existe diferença fundamental entre esses dois atos. Você não deve exercer sua vontade sobre os outros, mesmo sob o pretexto do bem deles. Pois você não pode determinar o que é realmente bom para essa pessoa. A ciência do enriquecimento não requer que você exerça sua força ou poder sobre os outros de qualquer maneira. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade aos outros é não só desnecessária, mas também contraproducente para alcançar seus objetivos. É inútil direcionar sua vontade para objetos para forçá-los a vir até você. Isso seria tentar coagir o divino, um ato absurdo e desrespeitoso. Você não precisa forçar o divino a lhe conceder benefícios. Assim como não precisa usar sua vontade para fazer o sol nascer. Você não precisa dominar uma divindade hostil ou controlar forças rebeldes. O universo é naturalmente benevolente com você e deseja lhe dar o que você deseja ainda mais ardentemente do que você mesmo deseja. Para enriquecer, você deve apenas usar o poder da sua vontade sobre si mesmo. Para enriquecer, a chave está no uso da sua própria vontade. Quando você entende claramente o que deve pensar e fazer, deve usar sua vontade para se forçar a adotar os pensamentos e ações corretos. Esse é o uso apropriado e legítimo da vontade para obter o que deseja, mantendo-se no caminho certo. Use sua vontade para se obrigar a pensar e agir de forma determinada e focada. Não tente projetar sua vontade, seus pensamentos ou sua mente no espaço para agir sobre coisas ou pessoas. Evite tentar projetar sua vontade, seus pensamentos ou sua consciência no espaço para agir sobre objetos ou pessoas. Mantenha sua mente concentrada em você. É aí que ela pode fazer mais. Use sua mente para formar uma imagem mental clara e precisa do que deseja e mantenha essa visão. Com fé inabalável e objetivo determinado. Use sua vontade para garantir que sua mente opere de forma eficaz e positiva. Quanto mais sua fé e objetivo forem firmes e inabaláveis, mais rápido você enriquecerá, pois só fará impressões positivas na substância universal, sem neutralizá-las ou compensá-las com impressões negativas. A imagem mental dos seus desejos, mantida com fé e determinação, impregna o universo invisível, irradiando por todo o universo em sua extensão total. À medida que essa impressão se propaga, tudo começa a se mover para sua concretização. Tudo que vive, o que é inanimado, e até o que ainda não existe, é impulsionado a criar o que você deseja. Todas as forças do universo começam a convergir para o seu objetivo. Tudo se volta para você. A mente das pessoas, em toda parte, é sutilmente influenciada para realizar os atos necessários para concretizar seus desejos, trabalhando para você, muitas vezes sem que percebam. No entanto, é possível interromper esse processo criando uma impressão negativa no universo invisível. A dúvida ou a incredulidade são tão eficazes para afastar seus desejos quanto a fé e a determinação são eficazes para atraí-los. É por ignorar esse princípio que muitos falham em sua tentativa de usar a ciência mental para enriquecer. Cada momento gasto duvidando ou temendo, cada instante de preocupação, cada vez que sua alma está impregnada de incredulidade, você se afasta do reino invisível do universo. Todas as promessas são reservadas para aqueles que acreditam, e somente para eles. Note a insistência de Jesus na crença. Agora você entende o porquê. Sendo a crença de importância vital, é essencial vigiar seus pensamentos. Suas crenças são grandemente moldadas pelo que você observa e pensa, daí a importância de dirigir sua atenção. É aqui que sua vontade entra, pois é ela que determina o foco da sua atenção. Se você aspira à riqueza, não se detenha na pobreza. As coisas não são criadas pensando-se no oposto delas.
A saúde não se encontra focando-se na doença. A justiça não se promove estudando o pecado. E a riqueza não se conquista refletindo sobre a pobreza. A medicina, como ciência da doença, na verdade aumentou a doença. A religião, como estudo do pecado, incentivou o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, apenas aumenta a miséria e as necessidades não satisfeitas. Não se concentre na pobreza, não a estude, não se preocupe com ela. Seu papel é encontrar o remédio. Não desperdice seu tempo em obras de caridade ou movimentos beneficentes. Eles apenas perpetuam a miséria que dizem querer erradicar. Não ignore os pedidos de ajuda, mas não tente erradicar a pobreza por meios convencionais. Vire as costas para a pobreza, coloque tudo que a ela se refere atrás de você e prospere. Ficar rico é a melhor maneira de ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental necessária para enriquecer se sua mente estiver invadida por imagens de pobreza. Não leia livros ou artigos detalhando a miséria das favelas, os horrores do trabalho infantil, etc. Nada disso ajudará você a eliminar a pobreza. O que contribui para a sua extinção não é semear imagens de pobreza em sua mente, mas plantar na mente dos pobres imagens de riqueza. Ao recusar deixar sua mente ser inundada por imagens de miséria, você não abandona os pobres ao seu destino, mas contribui para a sua emancipação. A pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas acomodadas focadas na pobreza, mas multiplicando o número de pobres que visam, com fé e convicção, enriquecer. Os desamparados não precisam de caridade, precisam ser inspirados. A caridade lhes traz apenas um pão efêmero para sobreviver na aflição ou um entretenimento temporário para esquecer suas condições. Mas a inspiração pode levá-los acima da miséria. Se você quer realmente ajudar os pobres, ensine-os que podem subir até a riqueza. Demonstre isso em si mesmo, enriquecendo você mesmo. A eliminação definitiva da pobreza neste mundo só poderá ser realizada se um número crescente de pessoas aplicar os princípios ensinados neste livro. É crucial ensinar as pessoas a enriquecerem pela criação, e não pela competição. Quem enriquece pela competição remove a escada atrás de si, impedindo os outros de avançar. Enquanto quem enriquece pela criação traça um caminho para milhares de outros, incentivando-os a seguir seus passos. Você não está sendo duro ou insensível ao se recusar a compadecer-se da pobreza, a vê-la, lê-la, pensar nela, falar sobre ela ou ouvir quem fala dela. Use sua vontade para manter sua mente afastada do assunto pobreza e concentre-a firmemente, com fé e intenção, na visão do que você deseja. Ao direcionar sua atenção dessa forma, você contribui não só para seu próprio enriquecimento, mas também para o dos outros, mostrando um caminho para a prosperidade e abundância. Capítulo 10. Mais uso da vontade. Uma visão verdadeira e clara da riqueza não pode ser mantida se sua atenção está constantemente voltada para imagens contrárias, reais ou imaginárias. Evite contar suas dificuldades financeiras passadas ou as privações da sua juventude. Isso mentalmente o coloca entre os pobres, dificultando a chegada das oportunidades até você. Como disse Jesus, deixem os mortos enterrarem seus mortos. Deixe para trás a pobreza e tudo que a ela se relaciona. Você escolheu adotar uma teoria do universo que considera correta, baseando toda a sua esperança de felicidade nela. Então, para que dar atenção a teorias contraditórias? Não se detenha em escritos que pregam o fim do mundo ou em filosofias pessimistas que anunciam a decadência do planeta. O mundo avança para um futuro melhor, um caminho iluminado. Não adianta focar nos aspectos desagradáveis das condições atuais, pois elas estão destinadas a desaparecer. Por que se prender a problemas em declínio quando você pode acelerar sua extinção favorecendo a evolução positiva? Condições difíceis, não importa o quão graves pareçam, não merecem sua atenção. Seu interesse deve estar no enriquecimento do mundo. Concentre-se nas riquezas que o mundo está adquirindo, não na pobreza da qual ele está escapando. Lembre-se, a melhor forma de ajudar o mundo a enriquecer é enriquecendo você mesmo, por métodos criativos, não competitivos. Direcione sua atenção para a riqueza e ignore a pobreza. Quando pensar ou falar de pessoas pobres, imagine-as como estando a caminho da riqueza, dignas de parabéns, não de piedade. Sempre que pensar ou falar de quem é pobre, pense e fale como se fossem pessoas que estão se enriquecendo, que merecem ser felicitadas, não lamentadas. Assim, eles serão inspirados, como outros, e começarão a buscar a forma de sair dessa situação. Se digo que você deve dedicar todo o seu tempo, mente e pensamentos à riqueza, não significa que você deve ser mesquinho ou cruel. Tornar-se realmente rico é o objetivo mais nobre que alguém pode ter na vida, pois abrange todos os aspectos da existência. No plano da competição,
Buscar enriquecer pode parecer uma busca implacável pelo poder sobre os outros. Mas na mente criativa, essa perspectiva muda radicalmente. A grandeza da alma, o serviço e os esforços nobres são todos acessíveis através da riqueza, pois ela permite o uso ótimo dos recursos. Se você não tem saúde física, verá que sua recuperação depende da sua capacidade de enriquecer. Somente pessoas livres de preocupações financeiras, capazes de levar uma vida tranquila e adotar hábitos saudáveis, podem obter e manter uma boa saúde. A grandeza moral e espiritual é acessível somente a quem se elevou acima da luta competitiva pela sobrevivência. Só aqueles que enriquecem pelo pensamento criativo estão livres das influências degradantes da competição. Se aspira à felicidade doméstica, lembre-se de que o amor próspera onde há refinamento, alto nível de pensamento e ausência de influências corruptoras. Condições encontradas onde a riqueza é adquirida pelo pensamento criativo, sem conflito nem rivalidade. Você não pode almejar nada maior ou mais nobre do que enriquecer. Portanto, concentre sua atenção na imagem mental da riqueza, excluindo tudo que possa turvar essa visão. Aprenda a reconhecer a verdade fundamental em tudo. Veja, em toda aparência negativa, o progresso constante da vida rumo a uma expressão e felicidade mais completas. A verdade é que a pobreza não existe, existe apenas a riqueza. Algumas pessoas permanecem pobres porque ignoram a existência das riquezas ao seu alcance. A melhor maneira de ensiná-las é mostrar o caminho para a prosperidade por meio do seu exemplo pessoal e prática. Outras são pobres porque, mesmo sentindo que há uma saída, são intelectualmente preguiçosas demais para fazer o esforço mental necessário para encontrar e seguir esse caminho. Para elas, a melhor coisa que você pode fazer é despertar o desejo, mostrando a felicidade que uma riqueza justa traz. Alguns, mesmo conhecendo a ciência do enriquecimento, estão perdidos num labirinto de teorias metafísicas e ocultas, sem saber qual caminho seguir. Para eles também, a melhor abordagem é demonstrar o caminho certo pelo seu exemplo e prática pessoais. Uma ação concreta vale mais que uma infinidade de teorias. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo é tirar o melhor de si mesmo. Você não pode servir melhor a Deus e à humanidade do que enriquecendo pela via criativa, e não pela competição. Outra coisa. Sobre este livro, afirmamos que ele expõe detalhadamente os princípios da ciência do enriquecimento. Se isso for verdade, você não precisa de nenhuma outra obra sobre o assunto. Não existe método de cálculo mais científico em matemática que adição, subtração, multiplicação e divisão. Da mesma forma, só existe uma forma de pensar cientificamente, aquela que leva direta e simplesmente ao seu objetivo. Este sistema é o mais direto e menos complexo já formulado. Quando começar a aplicá-lo, deixe de lado todos os outros sistemas e teorias. Ouça este audiolivro todos os dias, memorize-o e não pense em nenhum outro sistema ou teoria. Fazendo isso, você evitará dúvidas e incertezas em seus pensamentos, e assim o fracasso. Após ter sucesso e enriquecer, poderá explorar outros sistemas à vontade. Mas até ter certeza de que atingiu seu objetivo, não leia nada além deste livro, exceto os autores mencionados na introdução. E leia somente os comentários mais otimistas sobre a atualidade mundial, aqueles que estejam em harmonia com sua visão. Adie também suas pesquisas no campo do ocultismo. Não se envolva com teosofia, espiritismo ou estudos similares. Embora seja provável que os mortos ainda vivam e estejam próximos, deixe-os em paz e concentre-se em seus próprios assuntos. Não importa onde residam os espíritos dos falecidos, eles têm sua própria missão e desafio. E não cabe a nós perturbá-los. Mas se o Todo-Poderoso está presente em cada ação, por mais banal que seja, cada ação será um sucesso em si mesma. E como cada sucesso abre caminho para outros. Seu progresso em direção aos seus objetivos e o avanço dos seus objetivos até você se aceleram continuamente. Lembre-se de que os sucessos acumulados das ações bem-sucedidas são cumulativos. Como o desejo por uma vida mais plena é inerente a todos. Quando um indivíduo se orienta para uma vida maior, cada vez mais elementos se agregam a ele, e a influência do seu desejo se multiplica. Assim, realize diariamente tudo o que puder e execute cada ação de forma eficaz, tendo em mente que deve manter sua visão enquanto realiza cada ação, por menor ou mais banal que seja. Não sugiro que você visualize constantemente a visão em seus mínimos detalhes. Seus momentos de descanso devem ser dedicados a trabalhar sua imaginação nos detalhes da visão, contemplando-os até que fiquem firmemente ancorados em sua memória. Se deseja resultados rápidos, dedique quase todo o seu tempo livre a essa prática. Por meio de contemplação assídua, você ancorará tão firmemente a imagem do que deseja, em seus mínimos detalhes, em sua mente. E a transferirá completamente para a substância informe,
de modo que durante seu trabalho, uma simples referência mental à imagem estimulará sua fé e seu objetivo, impulsionando-o a dar o melhor esforço possível. Contemple sua imagem durante seus momentos livres até que sua consciência esteja tão impregnada dela que possa capturá-la instantaneamente. Você será tão energizado por essas promessas brilhantes que o simples pensamento ativará as energias mais poderosas de todo o seu ser. Vamos recapitular nosso programa, e modificando ligeiramente as declarações finais, vamos alcançar o ponto onde estamos atualmente. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são criadas, e que, em seu estado original, impregna, penetra e preenche os interstícios do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em sua mente, imprimindo seu pensamento sobre uma substância informe, pode criar aquilo em que pensa. Para isso, o homem deve passar do espírito competitivo para o espírito criativo. Ele deve formar uma imagem mental clara do que deseja, e agir com fé e determinação, cumprindo diariamente tudo o que é possível, realizando cada ação de maneira eficaz. Capítulo 13. Entrando nos negócios certos. O sucesso em uma atividade específica depende em grande parte da posse de um estado bem desenvolvido das faculdades necessárias para essa atividade. Sem aptidões musicais pronunciadas, ninguém pode se destacar como professor de música. Sem habilidades mecânicas afiadas, ninguém pode ter sucesso em trabalhos mecânicos. Sem habilidade comercial e tato, o sucesso no comércio é improvável. No entanto, possuir essas faculdades em um estado bem desenvolvido não garante automaticamente o enriquecimento. Existem músicos de talento excepcional que permanecem pobres, artesãos como ferreiros ou carpinteiros com excelentes habilidades que não enriquecem, e comerciantes com boa aptidão para os negócios que fracassam mesmo assim. As diferentes faculdades são comparáveis a ferramentas. É crucial possuir boas ferramentas, mas é igualmente essencial usá-las adequadamente. Uma pessoa pode usar uma serra bem afiada, um esquadro, um formão de qualidade, etc., para criar um móvel magnífico, enquanto outra, com as mesmas ferramentas, pode produzir uma obra medíocre. Eles não dominam a arte de usar efetivamente boas ferramentas. As diversas faculdades da sua mente são as ferramentas com as quais você deve realizar o trabalho que o tornará rico. É mais fácil ter sucesso em uma atividade para a qual você está bem equipado mentalmente. Em geral, você terá mais sucesso em uma atividade que mobilize suas maiores faculdades, aquelas para as quais você é naturalmente mais apto. Porém, essa afirmação tem seus limites. Nenhum indivíduo deve considerar sua vocação como definitivamente determinada por tendências inatas. Você pode enriquecer em qualquer atividade, pois se não possui o talento requerido, pode desenvolvê-lo. Isso significa que deverá forjar suas ferramentas enquanto avança, ao invés de se limitar a usar apenas aquelas com que nasceu. É mais fácil ter sucesso numa profissão para a qual você já tem talentos bem desenvolvidos. Mas pode ter sucesso em qualquer profissão, pois pode desenvolver qualquer talento rudimentar. E não existe talento do qual você não possua pelo menos um rudimento. Você enriquecerá com mais facilidade, em termos de esforço, se empreender uma atividade para a qual seja mais competente. Mas enriquecerá de forma mais gratificante se fizer o que realmente deseja fazer. Fazer o que se deseja é a essência da vida. Não há verdadeira satisfação em ser forçado a realizar perpetuamente tarefas desagradáveis, sem jamais poder se dedicar ao que realmente se quer. É certo que você pode realizar o que deseja. O desejo de fazê-lo é prova de que você possui dentro de si o poder necessário. O desejo é uma manifestação de poder. O desejo de tocar música é o sinal de uma capacidade musical buscando expressar-se e desenvolver-se. Da mesma forma, o desejo de inventar dispositivos mecânicos traduz habilidades mecânicas buscando expressão e desenvolvimento. A ausência de poder, desenvolvido ou não, para realizar uma tarefa, traduz-se pela ausência de desejo por essa tarefa. E quando um desejo ardente de realizar algo se manifesta, é prova incontestável de que o poder para fazê-lo está presente, necessitando apenas ser desenvolvido e aplicado da maneira apropriada. Tendo tudo mais igual, é preferível escolher a atividade para a qual você tem o talento mais desenvolvido. Mas se tiver um forte desejo de se envolver em uma linha específica de trabalho, deve escolher esse trabalho como o fim último que almeja. Você pode fazer o que quiser, e é seu direito e privilégio seguir a atividade ou ocupação que melhor se adequar a você e que mais lhe agradar. Você não é obrigado a fazer o que não gosta, e só deve fazê-lo como um meio para levá-lo a fazer o que deseja. Se há erros do passado cujas consequências o colocaram em uma empresa ou ambiente indesejado, você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que não gosta.
mas pode tornar essa tarefa agradável sabendo que ela o ajuda a realizar o que realmente deseja fazer. Se sentir que sua vocação não é a correta, não tente mudá-la muito rápido. Em geral, a melhor maneira de mudar de atividade ou ambiente é progredir. Não hesite em fazer uma mudança radical se surgir uma oportunidade e ela parecer correta após reflexão madura. Mas evite decisões precipitadas ou radicais em caso de dúvida. Em uma mente criativa, a pressa é inútil e as oportunidades são abundantes. Ao abandonar o espírito competitivo, você perceberá que nunca é necessário se apressar. O mundo oferece oportunidades suficientes para todos. Se um caminho parecer bloqueado, outro, talvez melhor, logo se abrirá. Em caso de incerteza, tire tempo para refletir, fortalecer sua fé e seus objetivos e, sobretudo, cultive a gratidão. Passe tempo meditando sobre suas aspirações e expressando sua gratidão. Isso o alinhará intimamente com o Espírito Supremo, guiando-o para ações sábias. O Espírito que sabe tudo é acessível pela fé, pelo objetivo de progredir na vida e por uma profunda gratidão. Erros frequentemente resultam da pressa, do medo, da dúvida ou do esquecimento de um motivo nobre que visa ampliar a vida para todos. À medida que você avança pelo caminho, as oportunidades se apresentarão cada vez mais. Você precisará ser muito estável em sua fé e em seu objetivo, e manter contato estreito com o Todo Espírito por meio de uma gratidão reverente. Faça todos os dias tudo o que puder fazer de maneira perfeita. Mas faça sem pressa, sem preocupação, sem medo. Vá tão rápido quanto puder, mas nunca se apresse. Lembre-se de que no momento em que começar a se apressar, você deixa de ser um criador e se torna um competidor. Você retorna ao antigo plano. Sempre que se sentir apressado, pare. Fixe sua atenção na imagem mental da coisa que deseja e comece a agradecer por já tê-la obtido. O exercício da gratidão nunca deixará de fortalecer sua fé e renovar seu objetivo. Capítulo 14. A impressão de expansão. Quer você mude de vocação ou não, suas ações atuais devem estar necessariamente relacionadas à atividade em que você está atualmente envolvido. Você pode alcançar a atividade que deseja fazendo uso construtivo da atividade em que já está estabelecido, executando seu trabalho diário de alguma forma. Em suas interações com os outros, seja pessoalmente ou por correspondência. O elemento-chave de todos os seus esforços deve ser transmitir às suas mentes a essência do aumento. O aumento é a aspiração universal de todos os seres humanos. É a expressão da inteligência infinita dentro deles, buscando uma manifestação mais completa. O desejo de aumento é uma característica intrínseca a toda a natureza. É um impulso fundamental de todo o universo. Todas as atividades humanas baseiam-se na busca por mais. Mais comida, roupas, conforto, luxo, beleza, conhecimento, prazer. Uma busca incessante por mais vida. O homem sabe isso instintivamente e é por isso que está sempre buscando mais. Essa lei do aumento perpétuo é expressa por Jesus na parábola dos talentos. Só conserva o que ganha mais. Ao que não tem, até o que tem será tirado. O desejo normal de aumentar a riqueza não é algo ruim ou condenável. É simplesmente o desejo por uma vida mais abundante. É uma aspiração. E porque é o instinto mais profundo da natureza humana. Todos os homens e mulheres são atraídos por aquele que pode lhes oferecer mais meios de viver. Seguindo o caminho certo, como descrito nos capítulos anteriores, você alcançará um aumento contínuo para si e para aqueles com quem interage. Você se torna assim um centro de criação, de onde o aumento se difunde para todos. Acredite nisso e transmita essa convicção a cada pessoa que encontrar. Em cada transação, mesmo a menor. Mantenha em mente a noção de aumento e assegure-se de que seus interlocutores estejam impregnados dessa ideia. Transmita a impressão de progresso em tudo o que fizer, de modo que cada pessoa veja em você alguém em constante avanço, e que você contribui para o avanço de todos com quem tem contato. Mesmo em encontros sociais, sem intenção comercial, transmita a ideia de aumento. Você pode fazer isso mantendo uma fé inabalável de que está no caminho do aumento, e deixando essa fé inspirar e impregnar cada uma de suas ações. Faça tudo o que faz com a firme convicção de que é uma pessoa que progride e faz os outros progredirem. Sinta que está enriquecendo e que, fazendo isso, enriquece os outros e confere benefícios a todos. Não se gabe de seus sucessos nem fale deles desnecessariamente. A verdadeira fé nunca se vangloria. Onde houver alguém que se gaba, há alguém que secretamente duvida e tem medo. Basta sentir a fé e deixá-la florescer em cada transação. Deixe cada gesto, tom de voz e olhar expressar a tranquila certeza de que está enriquecendo, que já é rico.
Palavras não serão necessárias para comunicar esse sentimento aos outros. Eles sentirão a sensação de aumento na sua presença e serão novamente atraídos por você. Você deve impressionar os outros a tal ponto que eles pensarão que, associando-se a você, obterão aumento para si mesmos. Assegure-se de lhes dar um valor de uso superior ao valor monetário que lhes retira. Orgulhe-se honestamente de fazer isso e deixe que todos saibam, e não lhe faltarão clientes. As pessoas irão onde lhes dão aumento. E o Supremo, que deseja o aumento de todos e sabe tudo, enviará para você homens e mulheres que nunca ouviram falar de você. Seus negócios crescerão rapidamente e você ficará surpreso com os benefícios inesperados que virão até você. Dia após dia, poderá fazer combinações maiores, garantir maiores vantagens e, se desejar, orientar-se para uma vocação mais agradável. Mas, ao fazer tudo isso, nunca perca de vista sua visão do que quer, nem sua fé e seu objetivo para conseguir o que deseja. Permita-me dar-lhe outro aviso sobre motivações. Cuidado com a tentação insidiosa de buscar poder sobre outros homens. Nada é mais agradável ao espírito não formado ou parcialmente desenvolvido do que o exercício de poder ou domínio sobre os outros. O desejo de reinar para satisfação egoísta tem sido a maldição do mundo. Por incontáveis séculos, reis e senhores derramaram sangue em batalhas para expandir seu domínio. Não para obter mais vida para todos, mas para obter mais poder para si mesmos. Hoje, o principal motivo no mundo dos negócios e da indústria é o mesmo. Homens reúnem seus exércitos de dólares e destroem vidas. E corações de milhões de pessoas na mesma corrida insana por poder sobre os outros. Reis comerciais, como reis políticos, são movidos pela sede de poder. Jesus viu nesse desejo de domínio o impulso deste mundo mau que ele buscou derrubar. Leia o capítulo 23 de Mateus. E veja como ele descreve o desejo dos fariseus de serem líderes. Ele compara essa sede de domínio à busca fraternal pelo bem comum, a qual chama seus discípulos. Cuidado com a tentação de buscar autoridade, de se tornar um mestre, de ser considerado alguém acima do rebanho, de impressionar os outros com ostentações luxuosas, e assim por diante. O espírito que busca dominar os outros é o espírito da competição, e o espírito da competição não é o espírito criativo. Para dominar seu ambiente e seu destino, não é necessário dominar seus semelhantes. E, de fato, quando você cai na luta mundial pelas altas esferas, começa a ser conquistado pelo destino e pelo ambiente. E seu enriquecimento torna-se uma questão de acaso e especulação. Cuidado com o espírito de competição. Não se poderia formular melhor o princípio da ação criativa do que a declaração favorita do saudoso Golden Rule Jones de Toledo. O que eu quero para mim, eu quero para todos. Capítulo 15. Avanço. O que apresentei no capítulo anterior aplica-se tanto a profissionais e empregados quanto a homens de negócios. Seja você médico, professor ou religioso. Se puder aumentar a vida dos outros e conscientizá-los dessa realidade, eles serão atraídos por você, e você alcançará a riqueza. O médico, que se percebe como um curador merecedor, trabalhando incansavelmente para concretizar essa visão com fé e determinação, conforme descrito nos capítulos anteriores, estabelecerá um vínculo tão estreito com a fonte da vida que alcançará um sucesso prodigioso. Os pacientes virão em massa até ele. Nenhum profissional tem mais oportunidade de praticar os ensinamentos deste livro do que o profissional de saúde. Não importa sua escola de pensamento, pois o princípio da cura é universal e pode ser realizado da mesma maneira por todos. O praticante progressista, que visualiza claramente seu sucesso e segue os princípios da fé, do objetivo e da gratidão, curará todos os casos tratáveis, independentemente do tratamento empregado. No campo religioso, o mundo anseia por um clérigo capaz de ensinar a verdadeira ciência de uma vida abundante. Aquele que domina as sutilezas da ciência, do enriquecimento, assim como as disciplinas associadas ao bem-estar, à grandeza e à conquista do amor, e que transmite seus ensinamentos a partir de sua própria carne, jamais faltará com fiéis. Essa é a mensagem de que o mundo precisa. Ela trará a expansão da vida, e os homens a receberão com entusiasmo, apoiando generosamente aquele que a lhes traz. O que precisamos hoje é uma encarnação da ciência da vida no sacerdócio. Esperamos pregadores que não apenas nos mostrem um caminho, mas que, por seu exemplo, nos ensinem a trilhá-lo. Precisamos de um pregador rico, saudável, grande e amado, para nos guiar na conquista de seus objetivos. E quando ele surgir, encontrará um público vasto e devoto. O mesmo vale para o professor, capaz de incutir nas crianças a fé e o objetivo de uma vida progressiva. Ele jamais ficará desempregado. E qualquer professor que possua essa fé e esse objetivo pode transmiti-los a seus alunos.
Ele não poderá agir de outra forma se isso fizer parte integrante de sua própria existência e prática. O que vale para o professor, o pregador e o médico vale também para o advogado, o dentista, o corretor de imóveis, o segurador. Em resumo, para todos. A ação mental e pessoal combinada que descreve é infalível. Ela não pode falhar. Todo homem e mulher que seguem suas instruções com constância, perseverança e rigor tornar-se-ão ricos. A lei do aumento da vida opera com tanta certeza matemática quanto a lei da gravitação. Enriquecer é uma ciência precisa. O empregado descobrirá que isso é tão verdadeiro em seu caso quanto em qualquer outro. Não acredite que você não tem chance de enriquecer porque trabalha num ambiente com poucas oportunidades de promoção, onde os salários são baixos e o custo de vida é alto. Forme uma visão clara e precisa do que deseja e haja com fé e determinação. Realize todos os dias o máximo trabalho possível da maneira mais perfeita. Inspire o poder do sucesso e o objetivo de tornar-se rico em cada uma de suas ações. Mas não faça isso apenas na esperança de agradar seu empregador, esperando que ele ou seus superiores reconheçam a qualidade do seu trabalho e o promovam. É pouco provável que o façam. O empregado que se contenta em ser bom no seu trabalho, satisfeito com suas capacidades, é útil para seu empregador. Não é do interesse deste promovê-lo, pois ele é mais valioso em sua posição atual. Para avançar, não basta ser superior à sua posição atual. O indivíduo que é simplesmente um bom trabalhador, que cumpre suas funções da melhor forma e está satisfeito, tem valor para o empregador. E não é do interesse do empregador promovê-lo. Ele vale mais onde está. Para progredir, não basta superar as expectativas do seu cargo atual. O indivíduo certo para ascender é aquele que se destaca em sua posição atual, que tem uma visão precisa do futuro desejado, que sabe que é capaz de realizar suas aspirações e está decidido a alcançar seus objetivos. Não se contente em destacar-se apenas para impressionar seu empregador. Faça-o visando seu próprio avanço. Cultive a fé e a ambição de crescimento contínuo, seja durante, antes ou depois do expediente. Sua atitude deve ser tal que toda pessoa que conviva com você, seja um supervisor, colega ou conhecido, perceba a intensidade de sua determinação, sentindo o impulso de progredir e elevar-se graças à sua influência. As pessoas serão naturalmente atraídas por você. E se seu cargo atual não oferece perspectivas de avanço, novas oportunidades surgirão rapidamente. Uma força infalível sempre oferece oportunidades àqueles que progridem respeitando as leis universais. A assistência divina é inevitável para quem age segundo esses princípios. Ela é necessária à harmonia universal. Sua situação atual, seja qual for, não pode ser um obstáculo definitivo. Se não encontrar riqueza no emprego atual, poderá encontrá-la em outro lugar, mesmo em áreas tão diversas quanto a agricultura. Adotando essa postura determinada, você inevitavelmente se libertará das amarras da sua situação atual. Se um número significativo de empregados de uma grande empresa adotasse essa forma de pensar e agir, isso poderia transformar radicalmente sua situação. Essas empresas precisam oferecer mais oportunidades aos seus funcionários ou enfrentar desafios graves. Ninguém é obrigado a permanecer numa situação desfavorável. Essa situação persiste apenas enquanto houver pessoas ignorantes desses princípios de prosperidade ou apáticas demais para colocá-los em prática. Adotando esse modo de pensar e agir, sua fé e seu objetivo permitirão que você aproveite rapidamente qualquer oportunidade para melhorar sua situação. Essas oportunidades surgirão rapidamente, pois o Supremo, que atua em tudo e por você, as apresentará. Não espere a oportunidade para ser tudo o que deseja ser. Quando a oportunidade de ser mais do que é hoje surgir, e você tiver intenção de ser mais, deverá estar pronto para isso. Se sentir-se impelido a agir, faça-o. Esse será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Não existe neste universo falta de oportunidades para o homem que vive uma vida de progresso. Está inscrito na própria natureza do cosmos que tudo coopera para o bem daquele que vive uma vida de progresso. Assim, toda pessoa que age e pensa de forma determinada inevitavelmente enriquecerá. Portanto, é crucial que homens e mulheres no trabalho estudem atentamente este livro e sigam com confiança o caminho que ele propõe. Eles certamente terão sucesso. Capítulo 16. Algumas observações de prudência e conclusão. Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer, com a impressão de que a oferta de riqueza é limitada. Insistirão que as instituições sociais e governamentais precisam ser modificadas antes que um número, mesmo que considerável, de pessoas possa adquirir essa competência. Mas não é assim. É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza. Mas isso ocorre porque as massas não pensam nem agem segundo o caminho certo. Se as massas começarem a avançar,
como sugere este audiolivro, nem os governos nem os sistemas industriais poderão detê-las. Todos os sistemas precisarão ser modificados para se ajustar ao movimento para frente. Se as pessoas cultivarem um espírito de progresso, acreditarem em seu potencial de riqueza e avançarem com determinação para alcançá-la, nada poderá mantê-las na pobreza. Os indivíduos podem seguir esse caminho certo a qualquer momento, sob qualquer regime, e prosperar. Quando um número suficiente de pessoas fizer isso, o sistema se ajustará para abrir o caminho para outras. O aumento da riqueza pela competição leva ao empobrecimento dos outros, enquanto o enriquecimento pela criatividade beneficia a todos. A melhoria econômica das massas só pode ser realizada ao estimular um grande número a seguir o método científico descrito neste livro e a enriquecer. Essas pessoas mostrarão o caminho, inspirando nos outros o desejo de uma vida verdadeira, a fé em sua realização e a determinação para alcançá-la. Por enquanto, no entanto, basta saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedir que você fique rico. Quando você acessar o plano criativo do pensamento, elevar-se-á acima de todas essas coisas e se tornará cidadão de outro reino. Mas lembre-se que seu pensamento deve permanecer no plano criativo. Você nunca deve se trair considerando a oferta como limitada, ou agindo no plano moral da competição. Sempre que cair em velhos hábitos de pensamento, corrija-se imediatamente. Pois, quando você está no espírito de competição, perdeu a cooperação do espírito, do todo. Não perca tempo planejando como lidará com possíveis emergências futuras, exceto na medida em que as políticas necessárias possam afetar suas ações hoje. O que importa é trabalhar. O trabalho do dia deve ser perfeitamente realizado, e não as emergências que podem surgir amanhã. Você pode enfrentá-las à medida que vierem. Não se preocupe em como superará os obstáculos que se avizinham em seus negócios, a menos que veja claramente que precisa mudar de rumo hoje para evitá-los. Não importa o quão grande seja um obstáculo à distância, você verá que, se seguir o caminho certo, ele desaparecerá à medida que você se aproximar. Ou surgirá um caminho que o ultrapassa, atravessa ou contorna. Nenhuma combinação de circunstâncias pode derrotar um indivíduo que se esforça para enriquecer cientificamente. Quem respeita a lei do enriquecimento não pode falhar, assim como 2 multiplicado por 2 só pode dar 4. Não se angustie com potenciais catástrofes, obstáculos ou situações desfavoráveis. Sempre haverá tempo suficiente para enfrentá-los quando surgirem, e cada dificuldade conterá meios para superá-la. Cuidado com suas palavras. Nunca fale de si mesmo, de seus negócios ou de qualquer outra coisa de forma desencorajada ou desanimadora. Recuse categoricamente considerar a possibilidade de fracasso e nunca expresse seus pensamentos de forma que sugira que o fracasso seja possível. Nunca fale da dureza dos tempos ou da incerteza econômica. Essas condições podem existir para quem compete, mas para você, que cria sua realidade, elas nunca existirão. Sua capacidade de criação o coloca acima dos medos comuns. É quando outros enfrentam tempos difíceis e negócios medíocres que você encontrará suas melhores oportunidades. Treine-se para pensar e olhar o mundo como algo que está se tornando, que cresce. E para considerar o mal aparente como apenas o que ainda não foi desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Fazer diferente é negar sua fé. E negar sua fé é perdê-la. Nunca se deixe desanimar. Você pode esperar por algo em um determinado momento e não recebê-lo, o que parecerá um fracasso. Mas se mantiver sua fé, verá que o fracasso é apenas aparente. Continue nesse caminho. E se não receber aquilo que esperava, receberá algo tão melhor que verá que o fracasso aparente foi, na verdade, um grande sucesso. Um estudante dessa ciência tinha em mente realizar uma determinada combinação comercial, que parecia muito desejável na época. E trabalhou por várias semanas para isso. No momento crucial, a coisa falhou de maneira perfeitamente inexplicável. Como se uma influência invisível tivesse trabalhado secretamente contra ele. Ele não ficou decepcionado. Pelo contrário, agradeceu a Deus por ter cancelado seu desejo e continuou avançando com gratidão. Algumas semanas depois, uma oportunidade muito melhor surgiu para ele, que ele jamais teria conseguido com o primeiro negócio. E viu que um espírito, que sabia mais do que ele, o impediu de perder o maior bem, ao se enredar no menor. Cada fracasso aparente se transformará em sucesso. Se você mantiver sua fé, se agarrar ao seu objetivo, se for grato e fizer, todos os dias, tudo o que pode ser feito naquele dia, cumprindo cada ato separadamente, de uma forma que nada tem a ver com a realidade. Quando você falha, é porque não pediu o suficiente. Continue, e algo maior do que aquilo que buscava certamente virá até você. Lembre-se disso.
Você não falhará porque não tem talento para fazer o que quer fazer. Se seguir minhas instruções, desenvolverá todos os talentos necessários para realizar seu trabalho. Este audiolivro não trata da ciência, da cultura ou do talento. Mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecimento. No entanto, não hesite nem vacile por medo de fracassar por falta de capacidade quando chegar a um determinado ponto. Continue avançando e, quando chegar lá, as capacidades lhe serão dadas. A mesma fonte de capacidade que permitiu ao autodidata Lincoln realizar a maior obra de governo já feita por um único homem. Está aberta para você. Você pode acessar todo o espírito de sabedoria existente para enfrentar as responsabilidades que lhe foram confiadas. Siga em frente com confiança. Dedique-se ao estudo deste livro. Faça dele seu companheiro constante até dominar todas as ideias que ele contém. Enquanto você fortalece essa fé, será bom abrir mão da maioria dos lazeres e prazeres. E manter-se afastado dos lugares onde ideias contrárias são apresentadas em palestras ou debates. Não leia literatura pessimista ou contraditória e não entre em discussões sobre esses temas. Leia muito pouco, exceto os autores mencionados na introdução. Dedique a maior parte do seu tempo livre para contemplar sua visão, cultivar a gratidão e ouvir este audiolivro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento e você encontrará todos os elementos essenciais, resumidos no capítulo seguinte. Capítulo 17. Resumo da ciência para enriquecer. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, impregna, penetra e preenche o universo. Um pensamento dentro dessa substância gera o objeto concebido por esse pensamento. O indivíduo pode formar coisas em sua mente, e ao imprimir seu pensamento numa substância, informa. Ele pode fazer com que a coisa que pensa seja criada. Para isso, o homem deve fazer a transição do espírito de competição para o espírito de criação, caso contrário, não poderá estar em harmonia com a inteligência informe, que é sempre criativa e cujo espírito jamais é competitivo. O indivíduo pode se sincronizar plenamente com a substância informe, mantendo uma gratidão viva e sincera pelas bênçãos que ela concede. A gratidão une o espírito do homem à inteligência da substância, de modo que os pensamentos do homem são recebidos pelo informe. O homem pode permanecer no plano criativo apenas se ligar à inteligência informe por um sentimento profundo e constante de gratidão. O indivíduo deve formar uma representação mental clara e definida do que deseja possuir, realizar ou tornar-se. E deve manter essa imagem mental constantemente em seus pensamentos, sentindo profunda gratidão pela realização de seus desejos. O indivíduo que aspira à riqueza deve dedicar seus momentos de lazer à reflexão sobre sua visão e expressar fervorosamente sua gratidão pela concretização dessa realidade. A importância crucial de uma meditação regular dessa imagem mental, associada a uma fé constante e a uma gratidão fervorosa, deve ser sempre lembrada. É por meio desse processo que a impressão é transmitida à substância inefável, e que as forças criativas são postas em ação. A energia criativa opera através dos canais estabelecidos pelo crescimento natural e pela ordem social e industrial. Tudo que estiver integrado na imagem mental será inevitavelmente entregue ao indivíduo que seguir as instruções deste audiolivro e cuja fé se mantenha firme. Suas aspirações se concretizarão pelos caminhos habituais do comércio e da indústria. Para receber o que lhe é destinado quando se manifestar, o homem deve agir de forma a superar seu papel atual. Ele deve manter sempre em mente o objetivo de enriquecer pela materialização de sua imagem mental. E deve realizar, a cada dia, tudo o que for possível nesse dia, cuidando para cumprir cada tarefa. Ele deve atribuir a cada pessoa um valor de uso que supere o valor monetário recebido, para que cada troca estimule a vida. E assim deve cultivar o pensamento de progresso, para que a impressão de crescimento seja transmitida a todos com quem interage. Os indivíduos que colocam em prática os conselhos deste livro inevitavelmente enriquecerão. E as riquezas que acumularem serão proporcionais à clareza da visão, à constância do objetivo, à firmeza da fé e à profundidade da gratidão. Caros ouvintes, obrigado por ouvir o audiolivro A Ciência do Enriquecimento, atraindo sucesso financeiro. Obrigado. Wallace D. Wattles, produzido pela ABP Editora. Se gostou deste livro, convidamos você a ouvir outros audiolivros produzidos por nossa editora. Seu Primeiro Milhão, de Brian Tracy. A Autoestrada do Milionário, de M. G. DiMarco. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, entre outros.